Queridos irmãos, eu quero compartilhar uma palavra da parte de Deus com cada família que está reunida nesta hora. Eu quero declarar uma palavra de bênção sobre a sua casa. Que o Senhor continue guardando e protegendo todos aqueles que estão debaixo dessa tenda, desse arraial que é a sua casa. Que a sua casa continue sendo guardada pelo Senhor. E eu quero ler uma palavra da parte de Deus que se encontra na segunda carta do apóstolo Paulo, à igreja em Corinto. 2 Coríntios capítulo 13, a partir do versículo 11. Essa é uma palavra tremenda. Diz assim: quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todos os santos vos saúdam. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Pai, nós te louvamos por essa palavra. E eu peço em nome de Jesus que agora toda a surdez espiritual seja removida. E que essa palavra entre em cada lar e em cada coração. Deus, que essa palavra prospere no propósito para o qual o Senhor está trazendo nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, esse texto fala em como Deus nos supre em todas as nossas necessidades. Temos falado muito sobre a necessidade financeira, de alimentos, mas eu quero compartilhar com você um suprimento da parte de Deus, que também é muito importante, que na verdade é mais importante do que qualquer outro. E a palavra de Deus, quando diz assim: a graça do Senhor, o amor de Deus e a comunhão do Espírito seja com todos vós. Se você é um discípulo assíduo, você sabe que essa bênção apostólica, que nós declaramos sobre a igreja quando os cultos terminam, nós abençoamos cada igreja, dizemos: levante as suas mãos para você ser abençoado e você ir para a sua casa com esse decreto de bênção. Então nós dizemos que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus e que a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. E todas as vezes que você vem ao culto, você volta para casa com essa palavra. Porém hoje que você não está vindo, está impedido de estar reunido com a igreja, eu quero ministrar essa bênção sobre a sua vida, essa bênção sobre a sua casa. Porque essa palavra de bênção, ela reúne tudo o que você precisa para se manter fortalecido nesses dias tão difíceis. E a primeira coisa que essa bênção nos mostra como suprimento é a graça de Deus. O apóstolo Paulo abençoou aquela igreja, ele disse: a graça do Senhor Jesus Cristo. Então a graça do Senhor Jesus Cristo, ela é suficiente para gerar em nós aquilo que precisamos para buscar em Deus a nossa provisão. Irmãos, o apóstolo Paulo, nessa mesma carta, ele escreveu, em 2 Coríntios 12, de 7 a 9, ele escreveu assim: e para que não me exaltasse pela excelência das revelações,
foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. Porém, o Senhor me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. E tem muitas pessoas buscando o poder de Deus nas suas vidas. E é interessante, até um pouco intrigante, quando nós vemos o apóstolo Paulo, um homem de Deus, um homem forjado em aflições, ele dizer que orou a Deus para que removesse um espinho na carne. Na verdade, um problema, uma aflição que ele possuía. E a Bíblia diz que o Senhor não removeu aquela aflição, porque às vezes no meio da aflição o Senhor nos molda para um tempo novo. E ao invés de retirar o espinho na carne de Paulo, Deus disse a ele: eu não vou tirar a aflição agora, mas eu vou lhe dar a minha graça. E a minha graça é suficiente para você atravessar essa situação difícil. Então, nós estamos no meio de uma dificuldade tão grande, o mundo está em meio a uma dificuldade. Os pais, os filhos, as pessoas de idade. E eu sei que muitas pessoas estão orando e pedindo: Deus, vem com a tua mão, vem com a tua providência. E Ele virá. No tempo certo, Deus vai colocar todas as coisas no seu lugar. Porque a Bíblia diz que há um tempo determinado para cada coisa. E esse tempo é determinado por Deus. Então chama a nossa atenção. O apóstolo Paulo precisava de um alívio para uma aflição. Ele disse: eu orei 3 vezes ao Senhor para que Ele me tirasse dessa situação. E ao invés dele me tirar dessa situação, ele disse: a minha graça te basta. Será que é isso que a gente quer ouvir? Quando nós estamos aflitos, preocupados com filhos, com parentes, com finanças, com emprego. Será que nós estamos prontos? Se Deus também quiser agora nos responder, diz: calma, fique quieto um pouco. Eu vou lhe dar a minha graça. Para que é que serve a graça de Deus em meio a um problema, em meio à pandemia, na hora de uma dificuldade? A Bíblia diz que nesse momento o poder de Deus se manifesta em nossas vidas. Então eu quero dizer a você e a sua família que nesse momento, se você estiver cheio da graça de Deus, se cada vez que você veio na igreja e foi liberado sobre a sua vida, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, que a comunhão do Espírito esteja sobre você todos os dias da sua vida. Então, se você está cheio dessa graça de Deus, esse momento vai ser o momento que o poder de Deus vai ser aperfeiçoado em sua vida. Nós não sabemos como será a nossa vida daqui a uma semana, daqui a um mês. Mas o Senhor está dizendo: a minha graça te basta. Você não precisa saber o que virá. Você precisa saber que há uma graça sobre a sua vida. Irmãos, a Bíblia diz que na igreja primitiva, os crentes eram reconhecidos pela graça de Deus, que nele havia abundante graça.
E onde eles chegavam, eles recebiam o que precisavam, porque havia neles abundante graça. E nós queremos nesse período tomar posse da graça de Deus em nossa vida. Você sabe, o significado de graça é favor imerecido. Nós não sabemos de quem é a culpa do problema que o mundo está vivendo, mas não é isso que importa. Se você foi salvo pela graça, se a graça de Deus na sua vida, esse é um tempo que o poder de Deus vai habitar de maneira ampla em você. A graça revela o poder de Deus na nossa vida. A minha graça te basta, porque o meu poder vai ser aperfeiçoado nesse momento de fraqueza, de limitação, onde algumas coisas estão fora do seu controle. Toda vez que nós reconhecemos que somos dependentes do Senhor, essa graça de Deus, ela é acrescentada em nossas vidas. Quando não temos recurso e declaramos: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E declaramos: o meu socorro vem do Senhor. Eu quero declarar sobre você que haja muita graça de Deus, muito favor de Deus na sua vida nesses dias. Pode ser que falte alguma coisa, mas que não falte o favor de Deus. Ou a consciência em você, que você é alguém que foi alcançado pela graça. Nós temos o favor de Deus sobre as nossas vidas. E quem tem esse favor, essa graça, tem tudo. Nós precisamos nos desafiar a ser como os crentes da igreja primitiva. Eles iam fazer o que tinha que fazer, ajudar os outros irmãos, anunciar a palavra, reuniam nas casas, partiam pão de casa em casa. E à medida que eles acordavam em um dia, a graça de Deus acompanhava e eles conseguiam fazer. Eu quero dizer que nesse período que estamos vivendo, a graça de Deus vai fazer com que todos os dias você experimente o poder de Deus manifestado na sua vida, provendo cada uma das suas necessidades, provendo cada uma das necessidades da sua família. Irmãos, uma pessoa que tem um favor de Deus é diferente daquela que não tem. E Deus vai estabelecer essa diferença. A Bíblia diz: novamente vereis a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Aquele que tem o favor de Deus pode fazer em 1 hora o que uma pessoa que não tem vai demorar 1 mês para fazer. Porque o favor de Deus, ele move recursos na nossa direção, ele abre portas, ele levanta pessoas, ele instrui a nossa mente na direção certa. Amém? Toda pessoa que nasceu de novo foi alcançado por essa graça. Muitas vezes os problemas sufocam a nossa fé. E nós esquecemos disso, mas eu quero te lembrar isso nessa noite. A graça de Deus está sobre a sua vida. A graça de Deus está sobre a sua família. A graça de Deus está sobre o trabalho das suas mãos. E cada vez que você foi abençoado nessa casa, com a graça do Senhor Jesus, o favor, a bênção. Veja em Tito, capítulo 2, de 11 a 13, diz assim: porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que devemos renunciar à impiedade, às concupiscências mundanas, e nos permitindo viver nesse século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do Senhor. Esse texto ele diz que a graça do Senhor
nos acompanha desde o momento que nos convertemos até quando estivermos na glória com Jesus. Ele diz: a graça de Deus se manifestou trazendo salvação. Depois ela lhe habilita para você viver nesse mundo em trevas de uma forma justa. Hoje você consegue ter a vida que você tem, consegue cultuar, consegue servir ao Deus de Israel, porque a graça de Deus alcançou a sua vida. E a Bíblia diz que por essa mesma graça, um dia, nós viveremos aquilo que a Bíblia chama da graça futura, manifestada em nós, quando estivermos na glória com nosso Senhor, reinando com Ele. A graça futura fará com que nós possamos reinar com Cristo. Mesmo que pareça ser extremamente difícil esse momento, eu quero lhe dizer que para quem tem o favor de Deus, os tempos difíceis são os tempos de viver dependendo diretamente do favor de Deus. Não é para que a gente agora fique, meu Deus, será que antes da igreja não reunir eu estava andando certo? E será que Deus vai me abençoar porque eu precisava alinhar algumas coisas? Por isso é um favor imerecido. Basta que você gere fé no seu espírito, que você se levante em seu lugar e diga: eu fui favorecido por Deus. Quando o anjo apareceu a Maria, Gabriel, ele disse: salve agraciada. Você é uma mulher cheia da graça de Deus. Não porque Maria era perfeita. Não é porque nós somos perfeitos. É porque Deus resolveu nos favorecer. Nós não temos esse merecimento. Mas a Bíblia diz que a graça do Senhor nos alcançou. E eu quero falar a você algo muito importante. Que a graça de Deus, ela se multiplica. Guarde bem isso. A graça de Deus, ela se multiplica na sua vida cada vez que você ouve a palavra. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E a graça de Deus, ela acontece no momento que nós cremos. Que nós lembramos que há um favor, então não abaixamos a cabeça e não ficamos desesperados. Sabemos que somos o alvo da bondade e do favor de Deus. Mesmo no meio da pandemia, eu quero te lembrar, você é alvo do favor e da bondade de Deus. Então, quando você está ouvindo uma palavra como você está ouvindo agora, você está trazendo força para o seu espírito. Você está lembrando ao seu espírito: olhe, a situação é difícil, mas o favor de Deus está sobre minha vida. Há um favor de Deus sobre a minha vida. Em Gálatas 3:5 diz assim: aquele, pois, que vos dá o Espírito, que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Deus faz as coisas acontecerem em nossas vidas através da pregação da fé, porque a palavra de Deus, ela é viva. Quando nós falamos, ela salta do seu interior como rios de águas vivas, e ela alcança a sua alma, ela alcança as suas emoções, e ela te lembra que você não está destinado ao fracasso, porque há um favor estabelecido sobre a sua cabeça. Enquanto você ouve a palavra, Deus multiplica favor sobre a sua vida. Porque você vai alimentando o seu espírito, você começa a crer, você começa a lembrar que o poder de Deus se aperfeiçoa no momento da nossa dificuldade. Então, glória a Deus, estamos vivendo dias que o poder de Deus está sendo aperfeiçoado nos jovens, nos adolescentes, nas crianças, nos homens, nas mulheres. O poder de Deus é aperfeiçoado na nossa limitação. Amém.
É a palavra que diz, irmãos. Em Romanos 10:17 diz, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. O favor de Deus já está sobre nós. Mas a Bíblia diz que a gente só toma posse daquilo que crê, só declara aquilo que crê. Criei, por isso falei, por isso que o diabo guerreia tanto, para que não ouçamos a palavra. Porque a palavra de Deus não é como um professor dando uma aula na faculdade. Ela é viva. Ela vai lá, a Bíblia diz, ela divide a alma e o espírito. Ela não toca só a sua emoção. Ela toca também o seu espírito. E o espírito visitado por fé, ele se agiganta. Então quero dizer a você nessa noite, que essa palavra vai agigantar o seu espírito, para crer que há um favor de Deus na sua vida, que vai abrir portas, que vai levantar pessoas, que vai trazer o sobrenatural, porque você é favorecido por Deus. Amém. É uma bênção completa. A graça de Jesus e o amor de Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, é muito impressionante, irmãos. Porque quando alguém nos dá alguma coisa, às vezes a gente fica constrangido. Sabe que tem pessoas que são boas em dar, mas elas são meio assim, difíceis de receber. Elas gostam de abençoar, mas ficam tímidas para receber. Minha sogra diz assim, bênção não se rejeita. Você que o irmão quer lhe dar uma carona, amém, abençoe ele e vá. Se o irmão quer te abençoar com uma roupa, com um alimento, receba, abençoe ele e vá. Nós precisamos ter fé até para receber. Porque esse favor que Deus derramou sobre nós, a graça de Jesus, nós não merecíamos. Porque Jesus pagou o preço do nosso pecado. Mas Ele já nos deu. Já somos agraciados pelo Senhor. Porém, Deus não fica lançando isso em rosto. O tratamento de Deus para nós não é assim, ó, você fique aí, viu? Você se lembre que você andava todo errado e agora você é abençoado. Sabe quando as pessoas te dão alguma coisa e depois fica lançando em rosto? Você lembra que fui eu que lhe ajudei? Você lembra que fui eu? Então a Bíblia diz que a bênção que nos visita não inclui somente esse favor imerecido, para a gente não ficar se sentindo alguém tão... se não fosse isso. A Bíblia diz que nós somos amados pelo Senhor. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. E das nossas transgressões Ele não se lembra mais. Quando somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, os nossos pecados não ficam voltando. Nós vivemos também debaixo do amor de Deus. Aqueles que são pais, eu queria lhe perguntar assim, como é que você olha os seus filhos no meio dessa situação? Você esconde os seus filhos, não é? Você quer proteger, toda hora você fala, não mexa, não coloque a mão na boca, tenha cuidado, e fica orando e pedindo a Deus. E eu quero dizer a você que do mesmo modo, ou de um modo mais perfeito até, Deus está olhando para nós. Porque Deus decidiu nos amar como seus filhos. Ele não nos trata como alguém que fazia tanta coisa errada e agora está abençoado com aquela distância. Não, a Bíblia diz que Deus nos amou e nos chamou para perto dele. 1 João 3,1 diz assim, vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Então a obra de Deus, de valorização da nossa vida, ela é completa.
Eu aprendi muito pequena que o amor de Deus por mim não pode aumentar. E também não pode diminuir. Porque Ele já lhe ama no máximo. E é sempre dessa forma. E nada do que você faça pode fazer Deus lhe amar menos. A graça de Jesus e o amor de Deus estão hoje presentes na sua vida. Hoje nós temos o melhor de Deus na nossa direção. O amor de Deus é imutável. O amor de Deus é perfeito. Nós vemos muitos pais decepcionados com seus filhos, que falam assim: eu dei tanto amor, dei tanto carinho e agora eu estou recebendo isso. Ou esposos com as suas esposas e vice-versa. Às vezes um líder com o discípulo. O amor do homem, ele é inconstante, ele pode oscilar. Feliz o homem que acha uma mulher que decide amá-lo de modo incondicional. Feliz a mulher que encontra um homem que decide amá-la de modo incondicional, independente dos seus defeitos. Eu quero lhe dizer que o amor de Deus não é assim. E muitas vezes eu me deparo pensando: gente, como será isso? Porque muitas vezes a gente continua na jornada, mas tem aquele momentozinho da mágoa. Às vezes a gente persevera com a pessoa, mas na hora que a pessoa faz alguma coisa errada, tem um diazinho ou dois que o coração fica assim, triste, a gente fica sem falar, é aquela coisa, e depois volta para o lugar. Então, o amor de Deus não é assim. Eu fico imaginando como pode ser assim. Que Deus nos ame tanto. Porque nós nos conhecemos e sabemos. E todas as vezes que o Senhor me oportunizou ministrar uma palavra, eu sempre digo que esse tempo é um tempo que Deus está nos oportunizando a dar uma geral, uma olhada no que podemos melhorar para Ele. Eu tenho plena certeza que toda pessoa que parar para fazer isso sairá melhor e mais cheio de Deus. Irmãos, é tremendo você ter essa certeza. Imagine em meio a essa pandemia, você saber que tem alguém que tem o governo de todas as coisas. Alguém que estabeleceu um favor sobre a sua vida. E que o amor dessa pessoa por você não muda. Não é como o chefe da sua empresa, que um dia você chega, ele está de bom humor, sorrindo. No outro dia, você fica até com medo de dar o bom dia. Porque, sabe lá, pela expressão da pessoa, você já viu que não está bom. Deus não é assim. Deus nos elegeu como objeto do seu amor. A Bíblia diz que nós éramos filhos da ira. Antes de nascer novamente, nós éramos filhos da ira. Mas agora somos filhos amados. E Deus não nos tomou para dizer assim, como, essa pessoa que mora na minha casa. A Bíblia diz que Ele nos deu a sua natureza. E eu quero declarar algo sobre a sua vida. Por causa desse amor de Deus, mesmo em meio a uma pandemia, mesmo o mundo todo desnorteado, buscando alternativas para que as coisas voltem para o lugar, eu quero lhe dizer que você não vai perder a sua dignidade em nenhuma área da sua vida. Eu quero dizer que você vai viver todos esses dias em que esse problema durar, com a sua cabeça erguida, e o medo não vai dominar a sua mente, porque o amor de Deus está guardando a sua vida. Deus nos guarda como nós guardamos os nossos filhos.
Só que Deus faz isso de uma forma perfeita. E hoje o Senhor estabelece a percepção da segurança. Eu queria que você dissesse aí aonde você está a palavra segurança. Quem é que tem segurança hoje? Quem tem o favor de Deus. Porque a segurança que nós temos não está baseada na proteção, na máscara, no álcool em gel, no isolamento, no distanciamento social. Não é aí que está a nossa segurança. A nossa segurança está em que temos um Pai que nos ama de um modo perfeito e está cuidando de nós em todo o tempo. E nós vamos vencer essa situação. A Bíblia diz que há um poder no amor de Deus, que é um amor que protege. Qual é o pai e a mãe que não protege o seu filho? O amor de Deus faz com que a proteção dele nos alcance. Irmão, Jesus orou por nós, para que Deus nos guardasse aqui nessa terra. Eu quero que você guarde essa palavra em seu coração. Está em João 17, diz assim: eu rogo por eles. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que o Senhor me deu, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas. E as tuas coisas são minhas. E neles, em nós, Jesus é glorificado. E eu já não estou no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti, Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que eles sejam um. Jesus intercedeu por nós, para que nós pudéssemos ser guardados neste mundo. E se você crer nisso, você vai guardar essa convicção no seu coração. Jesus pediu ao Pai, quando ele voltou para o céu, ele disse: guarda eles, guarde aqueles que o Senhor me deu. Então, mesmo em meio a situações difíceis, precisamos declarar e crer que somos amados e guardados por Deus. Diga: amados e guardados por Deus. Amados e guardados por Deus. Muitas pessoas dizem: quem ama, cuida. Isso é para o homem, né? É uma mensagenzinha para o homem, para lembrar o marido: você ama a sua esposa, cuida. Esposa, você ama o seu marido, cuide. Não é? Mãe, você ama seu filho, então cuide, porque quem ama, cuida. E eu quero lhe dizer que o amor de Deus é perfeito. E isso significa que eu e você estamos bem cuidados nesse tempo de dificuldade. Desde quando você entregou sua vida a Jesus, o amor de Deus já estava alcançando a sua vida. A Bíblia diz assim: olha, Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós. É tremendo isso, irmãos. É a bênção apostólica que está nos acompanhando em nossas casas. Quando que nós poderíamos imaginar? Vimos para a igreja, abraçamos, louvamos, ofertamos, ouvimos a palavra e o pastor: irmãos, que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo nunca deixe de acompanhar vocês. Irmãos, a comunhão do Espírito Santo completa a bênção que o Senhor estabeleceu sobre as nossas vidas. E que está nesses tempos de isolamento, de distanciamento social, se tornando uma realidade prática dentro das nossas casas.
Então, eu quero falar também sobre isso, sobre a comunhão do Espírito Santo. Porque é ela que vai te dar força para você prosseguir. Você sabe que quando você recebeu Jesus, a Bíblia diz, você recebeu o selo do Espírito Santo na sua vida. Em 1 Coríntios 2,12 diz assim: mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. E a Bíblia diz assim, irmãos, a esperança não traz confusão. Então hoje nós precisamos alinhar a nossa mente com essa bênção que está sobre os céus na nossa cabeça, os céus que estão sobre a nossa cabeça, a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Em 1 Tessalonicenses 5:23, nós falamos sempre desse versículo nos encontros, na ministração da cura da alma. Que o desejo de Deus é que todo homem, toda mulher seja perfeito, seja curado, seja feliz no corpo, na alma e no espírito. E eu quero chamar a sua atenção, que todos estão preocupados com o corpo. Porque a epidemia que está circulando no mundo afeta o corpo. E todas as pessoas estão preocupadas com a segurança do seu corpo. Porém, eu quero te dar nessa noite uma equação da palavra de Deus. A Bíblia diz que se o seu espírito estiver fortalecido, todos os outros problemas poderão se alinhar. E nessa noite, essa bênção do Senhor, que traz a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, vai desatar em você uma força para você prosseguir. E eu vou lhe dizer algo aqui muito tremendo, que se a ameaça é contra o nosso corpo, a Bíblia diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo de Deus. E isso deve chamar a nossa atenção. Por incrível que pareça, a comunhão com o Espírito Santo que você exercita agora quando você está ouvindo a palavra, quando você louva, quando você lê a palavra, quando você ora. Por isso que aquelas pessoas que estavam fragilizadas, distantes da sua igreja, distantes da comunhão, distantes da célula, elas estão vivendo momentos difíceis. Porque elas não têm a força dessa comunhão para agora o seu espírito se levantar e declarar a vida, e declarar a saúde, e declarar o favor de Deus sobre a sua vida. Porém, eu quero lhe dizer que o culto dentro da sua casa é uma oportunidade que Deus está dando para você começar a exercitar a comunhão com o Espírito Santo. Observe que no meio do perigo, todos os cuidados que estão sendo ensinados é para o seu corpo. A máscara é para proteger o seu corpo, o seu nariz, a sua boca, o seu rosto. O álcool em gel é para proteger as suas mãos, a sua casa para ser limpa, o seu carro esterilizado. Quando você chega do mercado, lava tudo. Tudo está cuidando do seu corpo, mas presta atenção. Se você não estiver cuidando do seu espírito, você vai esquecer que tem um favor de Deus sobre a sua vida, que tem uma graça de Deus sobre a sua vida. As igrejas não estão abertas, porque o que está sendo considerado essencial é comida e remédio, provisão para o corpo. A igreja não está o templo aberta, mas a igreja está aberta em sua casa para que você possa dar também o suprimento ao seu espírito. Se o seu espírito estiver fortalecido, você vai atravessar essa situação.
e vai ter em seus lábios um testemunho. Irmãos, a nossa alma e o nosso espírito são muito assim, ó, juntinhos. É tanto que tem gente que acha que só tem corpo e alma. Pessoa que não tem nenhum temor, não serve a nenhum Deus, vive assim de só mesmo na sorte. Ela acha que tem alma e corpo. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que temos corpo, alma e espírito. E sabe, a Bíblia diz que quando ouvimos a palavra vai lá e separa o que é alma e o que é espírito. Porque quando você senta na frente do jornal e recebe um bombardeio de más notícias, você está dando um alimento negativo à sua alma. Mas quando você ouve a palavra, a Bíblia diz a palavra vem, ela é viva e ela vai e divide. Isso é alma para cá, isso é espírito. E ela fortalece o seu espírito, fortalece o seu espírito. E aquela alma agitada, confusa, medrosa, fica submissa à palavra de fé que você libera no seu espírito. Glória a Deus. Nós não podemos ignorar a realidade espiritual. Nós não podemos ser sufocados com a mensagem de morte, de destruição. Nós não podemos esquecer. A Bíblia diz, o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Esse Espírito que lhe dá força, ele está aí dentro de você. E ele precisa que você ore, que você ouça a palavra, que você louve, para que ele seja fortalecido. Desde quando Jesus declarou na cruz, está consumado, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. E a partir daquele momento, a presença de Deus não está mais restrita a um templo. Porque Ele passou a habitar, fazer morada em cada um de nós. Então deixa eu te falar, cuide do seu corpo. Tome todos os cuidados necessários. Eu não gostaria de ver um discípulo dessa casa contrariando as normas de segurança para guardar o seu corpo. Mas eu quero lhe dizer, nesse tempo, priorize alimentar o seu espírito. O dia que a sua igreja está reunida, cada um na sua casa, aquele dia é sagrado. Você precisa lembrar a você mesmo que você não é uma pessoa comum, que você é amado do Pai, que o amor de Deus como Pai lhe protege. Irmãos, Deus se apresentou no Velho Testamento de várias maneiras. Ele se apresentou como um Deus criador, como Deus todo-poderoso a Moisés. Mas para nós, Jesus nos ensinou a chamá-lo de Pai. E nós recebemos esse espírito de filhos por adoção. E por causa do Espírito de Deus, num momento como esse, nos lembramos que somos guardados pelo Pai. Eu quero dizer a você que tenha todos os cuidados, mas não tenha medo. Continue declarando. O seu corpo é morada do Espírito Santo. E nós precisamos estar guardados debaixo dessa bênção. A bênção que o Senhor estabeleceu sobre as nossas vidas. E essa bênção que eu quero liberar sobre você, sobre a sua casa. E você tome posse. Tome posse. Porque você está guardado, protegido pelo Senhor. Mantenha o seu espírito ativado. Lembrando, a graça de Deus me alcançou. Ei, você não está solto aí.
à mercê dos decretos. Você não está incluído nos decretos que vai faltar caixão, que vai faltar. Nós somos amados de Deus. Os olhos dele estão sobre nós em todo o tempo. Mas lembre que a bênção do Senhor inclui a comunhão do Espírito Santo. Nesses dias, intensifique a sua comunhão com o Espírito Santo. Ele que vai te ensinar. Todo dia quando você acordar, o que você deve fazer, onde você deve ir, com quem você deve falar. Mas tenha por certo algo. Que a palavra de Deus vai lá no seu espírito. E o seu espírito fortalecido vai declarar palavras de bênção, de favor. Você foi alcançado por essa graça. Você é alguém que foi alvo do amor de Deus. A sua vida está guardada nele. Eu queria que você declarasse mais uma vez. A graça do Senhor na sua vida. A graça de Jesus nos alcançou, nos redimiu. Quando tudo em mim era incerto, os meus olhos já não viam tuas mãos. Se hoje eu não tenho o que espero, aprendi a confiar meu coração a ti. No Deus que cumpre sua palavra e me guarda, mesmo quando penso que é chegada ao fim. Eu só preciso adorar em meio às dores, pois um milagre é um detalhe para ti. Por tua graça, maravilhosa graça, que trouxe salvação para mim. E eu não mereço tanta graça, mas por misericórdia recebi. Que o maior milagre Deus já fez em mim. Pai, nós te louvamos nessa noite, Senhor, pela revelação da tua palavra. Eu quero pedir agora em nome de Jesus, que a graça do Senhor Jesus, essa graça que nos traz favor, essa graça que move o sobrenatural, essa graça que nos faz entrar em lugares que seriam muito difíceis. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que está nos guardando, cuidando e protegendo, e a comunhão do Espírito Santo, o Deus que mora em nós, o Deus que habita dentro de nós, possa encher agora cada casa, cada lar, cada líder, cada pastor, cada levita, cada intercessor. Nós declaramos hoje que o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Nós estaremos cuidando dele, mas sabemos que a nossa segurança maior está naquele que nos ama e nos cuida. Eu quero abençoar a sua casa com esta bênção nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Alcançado por tua graça, maravilhosa graça, que
salvação.